A paz, irmãos, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Elias de Castro e hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 29 do livro de Jó, né? Estaremos, pois, então, entrando propriamente dito na matéria. Comentamos alguns áudios anteriormente e agora vamos entrar propriamente dito aqui nos versículos. Então, nosso agradecimento ali para a pastora presidente, voto de confiança também do nosso co-pastor, o co-pastor dela que digo, né, o Gideon Júnior. E aí nós vamos em frente e vamos então entender um pouco, né, sobre esse capítulo 29 de Jó. Vamos lá. Vamos entender que Jó, ele reflete acerca da sua prosperidade passada, né? Ele abre então a visão da felicidade do seu passado ao desejar que pudesse voltar como era naqueles dias, né? Nós não vamos entender que ele vai dar, falando assim de uma certa forma, mas por parábola, né? Vamos entender esse discurso então, porque suas palavras eram como assim nos dias em que Deus me guardava. Ele diz isso. Mas o importante, que também é interessante nós entendermos, é que ainda faltava uma coisa. Ele tinha que aprender que o eu dele deveria morrer. E não importava se esse eu era próspero ou era um eu aflito, ou até mesmo um eu inocente. Mas era um eu que precisava ser detestado, né? Então, independentemente se ele fosse inocente ou se ele fosse culpado, ele precisaria, então, resolver essa questão. Tirar esse ego, tirar esse eu, né? E viver a Cristo realização. Agora vamos lá. A entrada à vida mais abundante, ela só pode ser assim experimentada quando o eu religioso, né, ele for assim tão energicamente subjugado quanto o eu não religioso. Ou seja, assim como o ego deve ser retirado e ser colocado no lugar do ego, a Cristo realização. Era um ponto que era fundamental para que Jó pudesse entender, que seria mais ou menos aquilo: mostra-me, pois então, a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé com obras. Ou seja, ele não precisava, então, ou seja, ele praticava algo que aquilo que Tiago diz, que nós somos salvos para fazer boas obras, né? Nós não fazemos boas obras para poder ser salvos. Então, é um ponto que seria muito fundamental nós podemos estarmos analisando aqui. Aí vamos ver que no ponto 3 ele nos diz: quando resplandecia a sua lâmpada sobre a minha cabeça, a luz da qual eu caminhava em meio das trevas. Aí vamos ver que não há outra luz fora do Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque fora do Evangelho de Jesus Cristo tudo é trevas. Então, no Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos na luz. Daí o porquê, né, que a gente vê mais adiante o salmista dizendo ali no Salmo 119, o versículo 105, lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Daí o porquê que a gente lembra também ali de Jesus dizendo lá em João 8,12, né, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas, mas andará em luz. E aí a gente então consegue compreender que quando ele está lá no capítulo 14 e o versículo 6, então a gente consegue compreender que a única viagem segura que pode levar até Deus é por intermédio de Jesus Cristo, né? Por intermédio de Jesus Cristo, então, é que a gente pode chegar-se até Deus. Aí o interessante de tudo isso é que ele cita: o segredo de Deus estava sobre minha tenda. E o que seria, pois, então, esse segredo de Deus? Aqui nós vamos entender que é literalmente meus dias de outono, né? Jó não está, assim, de uma certa forma, preocupado em descrever a determinada idade quando ele estava, como ele está, em retratar um tempo de plenitude em sua vida. Este era, assim, um tempo de alegria e amizade íntima que ele tinha com o Senhor. E agora nós vamos entender que isso era justamente desenvolvido porque o segredo de Deus estava sobre a sua tenda. Aí vamos lá. Falando sobre esse segredo de Deus que estava sobre a sua tenda, nada mais é do que a luz de Deus, que era a palavra de Deus. E naquele instante, ela era transmitida de uma forma oralmente de uma geração até outra geração. Então, ou seja, a palavra do Senhor, ela era transmitida de uma forma oral, aquele que nós vimos anteriormente, né? Porque se não tinha escritura, não tinha lei,
Então, como é que as pessoas aprenderam sobre a história ali, então, de Adão, como aprenderam sobre Sete, como aprenderam sobre o justo Enoque, como aprenderam sobre Noé, né? Como? Então, ou seja, era ela transmitida de geração em geração de uma forma oral. Então, toda a descendência de Sete adiante ali, eles então tinham todo esse cuidado de levar o temor ao Senhor. E aí a gente então chega a essa conclusão de que justamente a palavra que provavelmente Jó guardou ali no coração para poder temer a Deus e andar com Deus foi justamente uma daquelas promessas que o Senhor tinha feito ali a Abraão, né? Anda na minha presença e ser uma benção. Eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E daí o porquê que então ele conseguiu desenvolver toda essa esperança, essa convicção de que o Senhor estava com ele, né? Então esse era um ponto fundamental que nós precisamos entender aqui, ok? Aí nós vamos ver aqui no versículo 5, onde ele vem nos dizendo que quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, ele falando, e com os filhos ao redor de mim, né? Aí ele diz assim, a explicação para isso seria assim, embora Jó, naquele momento, ele não soubesse, mas o verdadeiro Todo-Poderoso estava com ele mais do que nunca. Mais do que nunca, o Senhor Deus estava com Jó naquele momento. Por mais que parecia ali difícil aquela situação, aquela circunstância, mas ele conseguiu perceber que o Senhor Deus estava com ele. Estava com ele. E a gente vai no versículo 6 e a gente vê então que a gente que está lendo a história, a gente sabe, né? Mas enfim, ele vivendo ali, não estava conseguindo perceber. E aí no versículo 6 ele diz, quando falava, né, os meus passos, né? Então, quando lavava os meus passos justamente com manteiga e a pedra me derramava rios de azeite. Então, com isso, naquela época, a gente consegue entender que esses atributos aí de manteiga, de azeite, era algo relacionado justamente à prosperidade, a pessoas que tinham posses, né? Então, segundo a palavra do Senhor, Jó era um homem muito rico, ele tinha muitas posses, né? Muitas posses. E aí, então, diga-se de passagem, uma curiosidade aqui falando-se sobre esse azeite, existiam três tipos de azeite. Então a gente vê que às vezes você está lendo ali as escrituras e aí a gente vê dizendo que pegou o azeite, ungiu um rei, ungiu um profeta. Né? Depois a gente vê dizendo assim, pegou o azeite, colocou e usou na culinária. E depois a gente vê dizendo sobre azeite que foi usado na lamparina, né? Naquele caso das 10 virgens ali e outras passagens. Então, só para a gente tirar essa curiosidade aqui, vamos entender é que existia assim então três prensas de azeite. Então, na primeira prensa, que seria o azeite da primeira categoria, esse era considerado então para o quê? Para o serviço real e para o serviço da casa do Senhor. Ao passo que o segunda prensa, esse já era separado justamente para a culinária, era aquele que era usado na culinária ali. Né? Lembra quando o profeta mandou que a mulher fizesse o bolo? Pois é. Então, aí nós vamos adiante e temos também o azeite da terceira prensa. Esse azeite da terceira prensa, que seria esse usado já para a luminária, né? Então, era o azeite da terceira prensa. Bom, esse aqui foi só uma simples, assim, digamos assim, uma pincelada aqui para a gente entender um pouquinho sobre esse azeite aqui, né? Que a gente às vezes vê falando na palavra do Senhor. Azeite aí em diversos tipos. Então é importante a gente estar observando isso aqui, esclarecendo esses pontos, né? Então vamos lá no capítulo, no versículo 7, ele nos diz assim, ó, quando saía eu à porta e a julgamento, né, na praça, fazia preparar o meu assento. Agora vamos entender por que que isso acontecia com João. Sabe por quê? Porque era assim, do costume dos anciãos daquela cidade, assentar-se num lugar aberto, né, à entrada dos portões. Por quê? Porque o juízo, ele era executado ali naquela época, entendeu? Então muitas outras atividades também eram ali concluídas. Então, era justamente nesses locais onde que tinham esses julgamentos, onde tinham justamente esses acontecimentos. E aí no versículo 8 a gente vê dizendo que os jovens viam ele e se escondiam, né? E os idosos se levantavam e ficavam em pé.
E aí, o que acontece? Porque em relação à reverência, respeitavam muito Jó. Todos ali reverenciavam Jó. E com razão, né? E com razão, porque o toque de Deus sobre a vida de Jó, ele era evidente a todas as pessoas. Então, todas as pessoas olhavam para ele e conseguiam perceber que realmente ele era uma pessoa diferenciada, realmente ele era uma pessoa que ele, como ele fazia parte ali daqueles que julgavam, assim digamos, do magistrado propriamente dito, então a gente via que ele julgava com retidão, com equidade e, acima de tudo, com misericórdia e clemência. Misericórdia e clemência, né? Então é importante nós estarmos observando isso. Então daí o porquê de todo o respeito que eles tinham com Jó, né? Aí vamos ver que aqui no 9 ele diz: os príncipes detinham as suas palavras e punham a mão sobre a boca só. Eles não seriam assim tão ousados para falar quanto Jó estava presente. Quanto Jó estava presente, todo mundo via ali então a sabedoria propriamente dita ali encarnada, e então ficava esperando ali o que ele dissesse e todo mundo respeitava. E aí, no 10 ele nos diz: a voz dos principais se calava e a sua língua se apegava ao seu paladar. O que quer dizer que eles, né, soubessem, Jó sabia muito mais. Ou seja, tudo aquilo que eles tinham certo conhecimento, Jó já sabia além, né? Então a gente consegue perceber que, acima de tudo, Jó, ele não só era uma pessoa inteligente, ele era também um cara sábio, né? Era uma pessoa sábia. Então a diferença do inteligente é que a inteligência, você tem a capacidade de aprender, e o conhecimento você adquire em faculdades, bancos de escola, né, instituições de ensino, ao passo que a sabedoria é algo que vem de Deus. A sabedoria é você conseguir aplicar o teu conhecimento de uma maneira eficaz, né? Então Jó tinha tudo isso. Jó, ele era bem aplicado em relação a tudo quanto ia fazer. E aí a gente consegue perceber que aqui no Salmo 33, e o versículo 12, a palavra do Senhor nos diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Jó tinha como o Senhor dele, e daí, talvez por toda a sua sabedoria, talvez todo o seu temor a Deus, Jó então fazia parte ali daquelas pessoas que julgavam as outras, propriamente dito do magistrado da época, né? Então, isso é interessante porque também Provérbios 9:10 nos diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. É muito interessante. E aí, no versículo 11, a palavra do Senhor vem nos dizendo: quando algum ouvido ouvia ele dizer, se tinha por bem-aventurado, e os olhos que me viam davam testemunho de mim, né? Ao dar-se conta de que Jó seria justo em seu julgamento. Então, ali, aquela pessoa, quando via que Jó era que iria fazer o julgamento dela, e aí Jó, já conhecendo, então olhava para aquela pessoa e sorria, ali aquela pessoa então alegrava seu coração de uma maneira tranquila, né? Porque então ele via que ali o julgamento dele ia ser de uma maneira ali com retidão, equidade e, acima de tudo, misericórdia e clemência. Misericórdia e clemência, né? Então, é interessante que isso faz um paradoxo ali com a palavra do Senhor, em Salmo 37:5, quando nos diz, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Então, a pessoa ali via assim Jó como uma espécie de uma autoridade, não só magistradamente assim falando né, sobre a sociedade, mas enfim também de uma maneira espiritual, né, que sabia que Jó iria julgar de uma maneira com retidão e equidade. E aí no 12 a gente vê que, e aliás, Jó fazia isso porque ele temia a Deus. Porque ele temia a Deus. Porque se ele não temesse a Deus, tranquilo. Aí vamos lá. E aí no 12 ele nos diz que porque eu libertava o pobre que gritava e o órfão que carecia de ajudador. Agora vamos entender isso aqui, que também no 13 diz que a bênção do que iam perecendo vinha sobre mim, e o coração da viúva eu fazia com que rejubilasse. Agora vamos ver que, e nem mesmo um desses pobres, órfãos,
e viúvas agora falavam sequer uma palavra bondosa a Jó. Sem dúvida, ele mesmo ajudou até milhares e possivelmente a dezenas de milhares. Mas sequer nenhum se lembrou da bondade de Jó. Assim é a humanidade, né? Assim, um exemplo desses ali, naquele caso ali dos 10 leprosos, né? Lembra que o Senhor Jesus curou os 10 leprosos? E quantos voltaram ali para agradecer ao Senhor? Quantos se lembrou da bondade? Só um voltou. Assim é a humanidade. Assim é a humanidade. Então, aquele que nós citamos anteriormente nos versículos anteriores. Agora imagine se Jó estivesse esperando, né, alguma coisa. Então ele entendia que todas as suas benfeitorias ele fazia porque ele tinha a esperança que o Redentor dele vivia, então sabia que não deixaria a alma dele padecer. Ou seja, ele entendeu que todo aquele conhecimento e o temor do Senhor ele tinha para viver e para justamente o que? Fazer boas obras. Aqueles que chegavam à sua tenda e ele tivesse condições de ajudá-los, assim então ele ajudava. Ele conseguiu entender de uma maneira tranquila, não é? O que é verdadeiramente uma regeneração. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, nos abençoe e nos guarde. E até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente volta em nome de Jesus. A paz do Senhor.